Olá, amigos da Rádio Opinião Play, hoje aqui no estádio Newton Santos, o Botafogo venceu o Fluminense pela 6ª rodada, 3 anos sem perder para o Fluminense, 8 jogos, depois de uma semana difícil, derrota diante do Estudiantes pela 3ª rodada da Copa Libertadores das Américas, treinador pressionado, mas diante de toda essa confusão, chama o Fluminense. E o Botafogo faz, sem dúvida nenhuma, nesse período que o Renato Paiva é o treinador do Botafogo, faz ali um primeiro tempo de manual. Ele muda a equipe, escala 2 atacantes, bota o Matheus Martins no lado direito e a equipe joga maravilhosamente. Poderíamos dizer até que o Botafogo, no primeiro tempo, se saísse 3-0, bola na trave, Savarino tendo oportunidades, Matheus Martins também. Eu acho que o bom futebol do Botafogo de 2024 apareceu nesta partida diante do Fluminense em 2025, André? Com certeza, Gilmar. Um abraço a você, um abraço aos amigos sintonizados aqui na Rádio Opinião. Foi preciso ter coragem, né? O Renato Paiva hoje ele mudou o esquema de jogo do Botafogo. O Arthur hoje começou no banco de reservas e aí, como você disse, Mastriani e Igor Jesus, 2 atacantes. O Botafogo foi agudo, principalmente ali no lado direito. Acho que vale muito a gente destacar o Igor Jesus, que é um jogador que se doa muito por essa equipe, e ele fez uma bela dobradinha ali com o Vitinho, não é à toa que assim nasce o primeiro gol do Botafogo. O Botafogo empilhou chances, principalmente no primeiro tempo, e em alguns momentos, algumas movimentações, troca de passe, lembrou aquele Botafogo do ano passado. Com certeza foi a melhor apresentação, os primeiros 45 minutos dessa temporada de 2025. Uma vitória, né, Gilmar? A 8ª vitória, acho que vale a gente exaltar aqui, num clássico mais antigo do Brasil, 8ª vitória seguida em cima do Fluminense, uma vitória que leva o Botafogo à 6ª colocação do Campeonato Brasileiro, e é importante não desgrudar, né? Tá lá agora a poucos pontos dos líderes. Perfeito. Numa semana que foi difícil a beça para a equipe, a derrota após Estudiantes, muita crítica ao John, hoje mais uma vez foi muito bem. Aliás, na coletiva, o técnico Renato Paiva fez questão de lembrar, né, trazer à memória as boas atuações do John, que já garantiram, inclusive, vitórias diante de Palmeiras, né, diante de Flamengo, de outras equipes, inclusive foi o destaque ano passado na equipe campeã da Libertadores e também do Brasileiro. Isso foi falado pelo treinador Renato Paiva hoje, equipe, quando foi perguntado na entrevista coletiva. Eu acho que essa questão, né, de toda a pressão que o Renato Paiva está sofrendo, é em detrimento de questões que a gente já falou da pré-temporada do Botafogo, do planejamento da pré-temporada. O Renato Paiva, de alguma maneira, chega já demitido pela torcida por conta de um retrospecto, de um histórico dele e um pouco desse planejamento da pré-temporada. Ele só tem 7 jogos com a equipe e eu acho que hoje ele demonstrou que pode extrair dessa equipe, né, André, resultados e também performance, né? Não, com certeza, Gilmar. Hoje foi a primeira vez aí que a gente começou a ver jogadas trabalhadas, jogadas, infiltrações, troca de posições dos jogadores. Isso a gente até comentou, o Inter, nosso comentarista, apontou isso na transmissão. Isso é fruto de treinamento. Então, o Renato Paiva, como você disse, tem 7 jogos no comando do Botafogo, é ainda muito pouco, né, para essa pressão toda que ele estava vivenciando, principalmente essa semana, e a gente começa a ver o trabalho dele surgindo efeito. Agora não tem, foi a opção do Botafogo, essa situação toda do técnico, agora dá tempo para o trabalho dele aparecer, como hoje começou a aparecer, e foi importante vencer um clássico, né, Júnior? Ao longo da semana, eu, o Inter, Gustavo, analisando lá a semana do Botafogo, nós falamos assim, muita gente quer um Botafogo profissional, mas ainda o torcedor, em muitos momentos, com uma cabeça amadora, né? Se o Botafogo, de alguma maneira, quer mexer com a estrutura da equipe, é preciso mexer por dentro. E eu acho que foi um pouco do que foi feito essa semana. Ele teve pouco tempo, foram 2 dias apenas, e foi criativo, né? Tirou a equipe do Botafogo da zona de conforto, trouxe ali, de muitas maneiras, o Matheus Martins para o jogo, jogando pela direita, o Savarino alterando entre jogar mais centralizado e jogar pela esquerda, o Savarino que conclui bem, que é finalizador e que, principalmente, né, no final do jogo, foi capaz de
acabar com a história e fazer o segundo gol, o gol que leva o Botafogo, que confirma a vitória do Botafogo diante do Fluminense. Então, assim, no pacote da semana, a gente olha para tudo que aconteceu, valeu a pena deixar o profissional trabalhar um pouco mais e ele mostrar para a torcida. Eu acho que ele ganha um ponto enorme com a torcida do Botafogo nessa vitória, um clássico pressionado, né, que muita gente falava, até na nossa live lá, falava assim, só espero o Fluminense vencer o Botafogo para demitir o Renato Paiva. Né? A gente falou, peraí, eu não acho que o torcedor tem que pensar em derrota para demitir o treinador. A gente, o tempo todo, trouxe essa questão. E hoje, ele não só surpreende na escalação, como na maneira como a equipe joga. E ele falou na coletiva, eu espero um posicional em que o Botafogo seja agressivo no terço final. E tudo isso aconteceu, né, André? Como foi, principalmente o primeiro tempo, né, Gilmar? A gente cansou de falar, o Botafogo empilhou chances no primeiro tempo. O segundo, o Fluminense, na desvantagem, obviamente, veio para cima. Mas aí vale destacar também uma situação, Gilmar. A zaga do Botafogo hoje foi impecável. O John hoje não fez uma defesa, mal sujou o uniforme. Os zagueiros do Botafogo muito bem. Acho que vale a gente também destacar o Jair, um zagueiro jovem que chegou essa temporada aí, 19 anos. O cara tem substituiu muito bem o Bastos. Assim, a gente, é claro que você, torcedor do Botafogo, sente muita falta do Bastos. É um baita zagueiro, contribuiu e muito, mas agora no banco do Botafogo tem um outro zagueiro que, para mim, o Bastos agora chega, mesmo, né, tendo sido campeão em 2024, em 2025 eu acho que ele vai aguardar um tempo no banco. Tem que ser, né, Gilmar? O futebol tem uma hierarquia, o Jair chegou assim no meio daquele turbilhão de coisas e vem fazendo uma ótima dupla com o Barbosa, 2 jogadores altos e o Jair, principalmente na velocidade, muito ágil. Hoje o Fluminense teve mais posse de bola no segundo tempo, mas assim, não levou perigo nenhum para o Botafogo. Então vale a pena a gente destacar isso. Renato Paiva hoje muda a escalação, uma escalação mais corajosa, com 3 atacantes, 2 centroavantes, né, mas o Igor saindo mais um pouco, e o sistema defensivo funcionou. Tem tudo agora, esse trabalho tem margem para evoluir e o Botafogo voltar ao protagonismo, né, que a gente está acostumado aí nas últimas temporadas. Botafogo tem um compromisso importante pela Copa do Brasil no meio da semana, diante da equipe do Capital. Botafogo não dá para ser diferente, torcedor. Botafogo é favorito diante do Capital. É uma equipe de Série D do Distrito Federal, vice-campeã do Candangão. E o Botafogo é essa equipe, campeã da Libertadores, campeã do Brasileiro. Já falei isso 3 vezes no jogo de hoje. Não dá para esperar uma outra coisa do Botafogo do que um time agressivo que faça o resultado aqui hoje, que faça o resultado na quarta-feira aqui no estádio Newton Santos. Não, com certeza, Gilmar. O Botafogo tem que assumir o seu protagonismo e o seu favoritismo e resolver o jogo aqui no estádio Newton Santos e jogar em Brasília com tranquilidade. Perfeito. A você, torcedor amigo que acompanha aqui a Rádio Opinião Play, se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, tem até Twitter também. E eu quero também chamar a atenção de vocês para a nossa camisa, estreando a camisa nova da Rádio Opinião Play, camisa lá da Carioca Esportes. Então aqui na descrição você tem o link da Carioca, porque se você quer fazer o seu jogo de camisa para o seu time do bairro, procura Carioca. E já a gente, é claro, também vai poder, claro, caso você tenha gostado da camisa da Rádio Opinião Play, você também vai poder ter uma dessas. Gostou da nova camisa, André? Gostei demais, Gilmar. Caimento muito bom, tecido ótimo. A galera da Carioca está de parabéns. Obrigado aí a Carioca por fazer, né, vestir a Rádio Opinião Play. E a gente, é claro, vai levar a Carioca aí para tudo quanto é lugar onde a gente vai atrás do Botafogo e dos outros times do Campeonato Brasileiro. Tá certo? Obrigado aí, gente.